tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Sim, os meninos já foram transferidos de volta para o Centro Educacional Masculino, que na verdade é a única unidade do Estado credenciada, habilitada para receber menores infratores sentenciados. E aí o juiz da segunda vara da Infância e da Juventude falava que não tinha mais como mantê-los no CEIP, que é o Centro de Internação Provisória. Então os meninos foram novamente levados para o SEM e há um problema que retorna, que é a superlotação. Naquela época, eles não tiveram como ficar isolados uns dos outros, apesar das ameaças, em função já da superlotação. E hoje, a casa está com ainda mais adolescentes, são mais de 90. A transferência ocorreu na quinta-feira da semana passada. Os 3 adolescentes que cumprem medida socioeducativa pelo crime bárbaro de Castelo do Piauí eram mantidos no CEIP, o Centro Educacional de Internação Provisória, desde que confessaram o espancamento até a morte de Gleison Vieira da Silva, de 17 anos, dentro do SEM. A vítima havia contado à polícia os detalhes do estupro e das agressões que levaram à morte uma das 4 estudantes e a suposta participação dos demais. Envolvimento questionado pelo Ministério Público. Os 4 adolescentes haviam sido colocados no mesmo alojamento no SEM por falta de vagas na unidade. A ideia era de que os adolescentes só retornassem para o SEM depois que houvesse uma infraestrutura que garantisse a integridade física deles. Mas foram quase 5 meses de espera sem que a reforma fosse concluída. Agora, os menores infratores encontram uma casa ainda mais superlotada. Atualmente, são 93 internos no Centro Educacional Masculino. Hoje, a capacidade é para apenas 65 internos. Com a intervenção do Ministério Público, reparos foram feitos no SEM e existe um projeto de reestruturação que inclui a abertura de mais 41 vagas. O juiz da segunda vara da Infância e da Juventude diz que não poderia mais manter os adolescentes sentenciados em uma unidade provisória. Antônio Lopes também diz que recomendou o isolamento agora, mas que cabe ao Estado garantir a segurança. O SEM está lotado, vai ter 93 adolescentes internados, vai aumentar muito mais, logicamente, mas a situação é, ou se cumpre a promessa que o secretário prometeu para os promotores, de querer ampliar o SEM, fazendo lá atrás aquela ampliação do SEM, mais 35 vagas, ou então vai se superlotar, já está, aliás. Isso vai acompanhar de alguma medida restritiva em relação a ele? Nos casos em que o adolescente diz que tem inimigo lá no SEM, nós colocamos lá abaixo restrição para que ele, lá na unidade, não fique junto, próximo com o contato com o que ele acha desafeto. Então, esse de Castelo, por exemplo, disseram que lá tinha inimigos, mandam parar com essa ressalva de que não poderão ter contato com os outros. Só que lá tem que ter um momento, depois do almoço, é difícil não ver os parceiros dele lá, os inimigos, aliás. Segurança não é minha, é do Estado do Piauí. Então, o judiciário não tem como proteger o adolescente, porque o judiciário só julga, só faz julgamento. A internação do adolescente, a sua segurança, é tudo pela SASC. Ou seja, uma situação muito complicada. Hoje o SEM conta com mais de 50% de internos, além da sua capacidade. São 65, hoje tem mais de 90 lá dentro. A gente vai conversar então com o diretor da Unidade de Medidas Socioeducativas da SASC, o capitão Anselmo Portela, que pode trazer informações, ver de que forma, na verdade, que se está trabalhando, em primeiro ponto, para garantir a integridade física deles. Porque naquela época havia uma rejeição, inclusive, de outros internos em relação a esses 4 adolescentes. Um acabou morrendo pelas mãos dos próprios companheiros. E agora, como manter essa integridade física? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a rejeição ainda existe, não só por ser o do caso de Castelo, mas pelo crime em si que foram acusados, né? Infelizmente, a capacidade do SEM, de conhecimento de todos, está superlotado, né? Nós encontramos com cerca de 94 adolescentes, a situação até pior do que a anterior quando receberam eles, mas de uma forma controlada, de uma forma conversada, né? Uma maneira mais de proximidade com os adolescentes, a gente conseguiu alojar esses adolescentes que vieram de Castelo. Mas nós estamos tendo que, inclusive, ocupar enfermaria, sala de observação e até sala de aula para poder
alojar esses adolescentes. Gorete. Então, a gente precisa de que haja uma reforma urgente, né, no Centro Educacional Masculino, como você bem falou, é a única casa do Estado para os adolescentes sentenciados. Então, qualquer que seja a sentença, o juiz da vara da infância e juventude vai ter que cumprir a lei, né, que é mandá-los para lá, como é o caso desses adolescentes que vieram. Gorete. Então, a gente precisa mais do que nunca dessa reforma. Né? Amanda, tem uma pergunta do estúdio? Pois não, Amanda. Essa reforma não vai acontecer agora, porque o ano está acabando, fica para o ano que vem. O que for reformado, melhorado, é para o ano que vem. E a questão é que eles estão lá já agora, ou vão para lá, não sei se já foram, já estão lá. E a informação que eu tenho, quero confirmar com o senhor, é que há um clima de hostilidade contra eles, de outros grupos lá dentro do SEM. Vocês têm um trabalho também de inteligência. Existe animosidade dos adolescentes que estão lá contra estes três? Ou seja, o risco de uma agressão ou de até que se repita o que aconteceu com o Gleidson. Existe? Existe sim, Amadeu, com certeza, a gente confirma essa informação. Justamente por isso é que a gente teve todo um trabalho, uma engenharia para poder conseguir alojar ele no alojamento e que não oferecesse risco, né, à integridade física deles. Hoje eles se encontram numa ala bem menor, uma das menores alas que tem, convivendo com pouquíssimos adolescentes, né, e até com aqueles que têm a mesma acusação do crime dele. E com relação à reforma, né, que você falou, a expectativa que vocês têm é a mesma que nós temos, né, de que haja uma sensibilidade do governador no sentido de que seja priorizada essa nossa parte da reforma, porque é público e notória as nossas condições de necessidade. Né, já se aproxima aí o ano de 2016, a tendência é esse número aumentar mais ainda, e hoje o SEM está com essa capacidade. Mas a gente mesmo assim oferecemos o máximo de segurança que a gente pode dar. Esses adolescentes estão hoje de uma forma bem mais tranquila, estão separados, pela ordem judicial ela recomenda isso, mas a gente enfrenta esse problema da superlotação. Ou seja, para resolver esse problema e evitar um colapso, só essa reforma que vai abrir mais vagas. O que falta hoje é só esse aval do governador? Justamente, só falta o aval do governador. Houveram várias reuniões, inclusive acompanhada pela imprensa, motivada pelo Ministério Público, e ela finalizou com a elaboração desse projeto, que já foi apresentado, acredito que já encontra-se inclusive na mesa do governador, e nós aguardamos essa sensibilidade no sentido de que seja priorizado e seja aquela unidade reformada para poder receber esses adolescentes que vêm sendo sentenciados no estado do Piauí. Quero agradecer, então, o diretor da Unidade de Medidas Socioeducativas aqui da SASC, capitão Anselmo Portela, pelas informações. Amadeu.